A Garota do Lago. 1. Becca e Kersley, Sam Lake, 17 de fevereiro de 2012, a ocasião de sua morte. A noite de inverno caiu no exato momento em que Becca e Kersley deixou o café. Caminhando pelas ruas escuras de Sam Lake, ela enrolou o cachecol em torno do pescoço para se proteger do frio. Sentia-se bem depois de finalmente ter falado com alguém, pois tornou aquilo real. A revelação de seu segredo de longa data aliviou a pressão, permitindo-lhe relaxar um pouco. Enfim, Becca acreditou que tudo daria certo. No lago, o cais rangeu sob seus pés até ela alcançar o terraço que circundava a casa à beira do lago de seus pais. Despreocupada, após o tempo passado no café Millie, Becca não sentiu a presença dele. Não o notou nas sombras, oculto na escuridão. Ela abriu a porta lateral e a trancou atrás de si. Em seguida, na antessala, tirou o cachecol e se livrou do casaco pesado. Ligou o alarme e se dirigiu ao banheiro. Ali colocou-se sob a ducha de água quente e deixou o estresse para trás. A confissão no café foi um teste, prático. No último ano, Becca guardara muitos segredos, e aquele era o maior e o mais insensato de todos. Os outros podiam ser atribuídos à juventude, à inexperiência. No entanto, esconder essa última parte de sua existência era pura imaturidade, explicada apenas pelo medo e pela ingenuidade. O alívio que sentiu ao fim, contar para alguém, confirmou sua decisão. Seus pais precisavam saber. Já era hora. Exausta por causa da pós-graduação em Direito e do ritmo frenético de sua vida, ficava fácil imaginar-se indo para debaixo das cobertas e dormindo até de manhã. No entanto, Becca viera para Sam Lake para cumprir seu dever, para entrar nos eixos novamente. Dormir não era uma opção, portanto. Assim, ela levou 10 minutos para secar os cabelos, vestir um agasalho esportivo confortável e meias grossas de lã. Na bancada da cozinha, ligou o iPod, abriu o livro, ajeitou as anotações e o laptop e começou a estudar. Antes, o chuveiro e secador de cabelos encobriram o ruído na maçaneta da porta e dos 2 fortes golpes de ombro testando a resistência da fechadura. No entanto, naquele momento, após estudar direito constitucional durante 1 hora, Becca escutou uma pancada ou vibração na porta. Becca reduziu o volume do iPod e apurou a audição. Meio minuto de silêncio se passou e então o golpe estridente na madeira. 3 batidas sonoras que a assustaram. Ela consultou o relógio e se espantou. Ele só deveria chegar no dia seguinte, a menos que quisesse fazer uma surpresa, o que costumava acontecer. Becca correu até a antessala e puxou a cortina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Nessa confusão, seus pensamentos se perderam. Sentiu um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para fazê-la refletir. Lágrimas brotaram nos olhos e, ao mesmo tempo, um sorriso se manifestou. Ela desligou o alarme, com a luz vermelha se convertendo em verde. Em seguida, destrancou a porta e girou a maçaneta. Espantou-se quando ele forçou a entrada e, como água acumulada contra um dique, projetou-se na direção da antessala. Mais surpreendente ainda foi a agressão. Despreparada para o ataque dele, Becca sentiu os calcanhares serem arrastados por sobre o piso de ladrilhos. Então ele a empurrou com força contra a parede. Agarrando-a pelos ombros e pelos cabelos, arrastou-a até a cozinha. O pânico esvaziou a mente de Becca. Naquele momento, todas as ideias e imagens que tinham estado ali até alguns segundos atrás desapareceram, dando lugar aos seus instintos mais primitivos. Becca e Kersley passou a lutar por sua vida. A agressão prosseguiu na cozinha, com Becca agarrando e chutando qualquer coisa que fosse capaz de ajudá-la. Depois de o livro e o laptop caírem no chão, ela procurou tracionar os pés com meias de lã nos ladrilhos frios. Enquanto ele a puxava pelo recinto, ela agitava as pernas freneticamente. Foi quando desferiu um pontapé enfurecido contra a cristaleira, despedaçando toda a louça e espalhando os cacos pelo piso.
Com o caos na cozinha ainda instalado, incluindo tigelas rolando e banquetas se chocando, Becca conseguiu pisar no tapete da sala, o que lhe deu força e tração. Ela tirou proveito disso para buscar se libertar do domínio do oponente, mas sua resistência só aumentou a fúria dele, que passou a puxar sua cabeça para trás com força, arrancando uma mecha de cabelos e fazendo-a cair de uma vez. Ao pousar, Becca bateu a cabeça contra a estrutura de madeira do sofá. Então, ele se arremessou sobre ela. A dor era lancinante. A visão de Becca ficou embaçada e a audição comprometida. Foi quando ele enfiou as mãos frias sob a calça do agasalho esportivo dela. Nesse momento, Becca recobrou a plena atenção. Apesar de estar imobilizada sob o peso do corpo dele, ela o esmurrou e o arranhou ao ponto de deslocar alguns dedos e de as unhas ficarem cobertas de pele e sangue. Ao sentir a calcinha ser rasgada, Becca soltou um grito agudo e estridente que durou apenas alguns segundos, pois as mãos dele logo apertaram seu pescoço, sufocando-a. Ela arfou buscando o ar, mas sem sucesso. Embora seu corpo não conseguisse mais reagir aos apelos aterrorizados de sua mente, Becca ainda resistia, nunca perdendo contato visual com o agressor, até que sua visão se desvaneceu como sua voz. Ferida e sangrando, Becca ficou ali desfalecida, acordando cada vez que ele a maltratava em ondas coléricas violentas. A impressão foi de que se passou uma eternidade antes de o homem decidir abandoná-la, antes de ele escapar pela porta corrediça de vidro da sala, largando-a aberta e deixando que o ar frio da noite penetrasse pelo recinto e atingisse o seu corpo despido. Ela sentia as pálpebras pesadas. Naquele momento, tudo que Becca conseguia ver era a luz branca emitida pela lâmpada no batente, um brilho contra a escuridão da noite. Ela permanecia imóvel, incapaz de piscar ou desviar o olhar. Era estranho, mas a paralisia não a incomodava. As lágrimas rolaram pelo rosto e gotejaram silenciosamente no piso. O pior tinha passado. A dor desaparecera. Becca não mais recebia socos nem estava mais sendo sufocada. Finalmente, livrara-se do domínio dele. Não sentia mais aquele hálito quente no rosto. Ele não estava mais sobre ela. A ausência dele era toda a liberdade que ela queria. No chão, com as pernas estendidas e os braços como dois galhos de árvore quebrados, ligados às suas laterais, ela encarava a porta escancarada do pátio. O farol distante, com sua luz brilhante orientando os barcos perdidos na noite, era tudo o que ela percebia e tudo o que ela queria. Era a vida, e Becca se agarrou à sua imagem oscilante. Ao longe, uma sirene ecoou na noite, baixinha no início e depois mais alta. A ajuda estava chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Becca saudou a sirene e o auxílio que traria. Não era mais para si que ela esperava a ajuda. 2. Kelsey Cashley. Redação da revista Events, 1º de março de 2012, 2 semanas depois da morte de Rebecca. O retorno de Kelsey Cashley ao trabalho foi tranquilo e sem cerimônia do jeito que ela queria. Kelsey parou o carro no estacionamento dos fundos, assim ninguém notaria seu veículo. Em vez de se arriscar no elevador, entrou furtivamente pela porta de trás e subiu pela escada. Era muito cedo ainda e a maioria dos funcionários estava enfrentando a hora do rush ou tentando ganhar mais alguns minutos de sono. Ela não poderia permanecer invisível para sempre. Teria de conversar com alguém. No entanto, esperava manter a porta de seu escritório fechada e correr atrás do prejuízo por algumas horas, sem ser interrompida por sorrisos tristes e expressões do tipo: "Como você está?". Ao deixar a escada, percebeu as estações de trabalho vazias. Com passos firmes, percorreu o corredor, mantendo os olhos fixos na porta de seu escritório, como se fosse um cavalo de corrida, como tapa olhos para as laterais. A porta do escritório de seu editor se encontrava aberta, com as luzes brilhando. Kelsey sabia que não o venceria jamais. Após mais alguns passos, alcançou seu escritório, entrou e rapidamente fechou a porta atrás de si. "O que você está fazendo aqui?" Pen Courtney
Perguntou com uma expressão de desaprovação. Achei que só voltaria dentro de 2 semanas. Pen, sentado no sofá dela com os pés sobre a mesa de centro, folheava os rascunhos dos artigos que seriam publicados na edição daquela semana. Kelsey respirou fundo. Por que você está em meu escritório? Porque sempre que precisa de algo, você espera aqui. É sempre um prazer vê-la. Kelsey caminhou até sua mesa e guardou a bolsa na gaveta inferior. Desculpe. Ela voltou a respirar fundo e sorriu. É sempre um prazer vê-lo também, Pam. E obrigada por tudo que você fez por mim. Por nada. Você é um bom amigo. Como você está? Meu Deus, mal passo pela porta e tenho de escutar isso. Já conversamos a respeito. Não quero as pessoas aparecendo aqui e querendo saber como estou a cada minuto do dia. Por isso o retorno discreto antes da chegada da tropa? Deixe-me adivinhar. Você subiu pela escada? Preciso de exercício físico. E parou o carro no estacionamento dos fundos? Mantendo-se calada, Kelsey simplesmente o encarou. Não pode se esconder de todos, Kelsey. As pessoas estão preocupadas com você. Eu entendo, só não quero pieguice, sabe? Não queria perguntar de novo. Pen afirmou, organizando os papéis à sua frente em pilhas perfeitas para manter as mãos ocupadas. Mas sério, o que você está fazendo aqui? Ficar em casa está me deixando doida. 6 semanas de licença é muita coisa. Já fiquei 1 mês, é o máximo que aguento. Assim, voltemos à minha pergunta original. Por que você está em meu escritório? Pen se levantou do sofá, com a pilha de papéis nas mãos, e caminhou até a frente da escrivaninha. Eu ia fazer isso daqui a 2 semanas, mas acho que posso lhe perguntar agora. Kelsey sentou-se à mesa. A tela do computador já capturava sua atenção. Veja todos esses e-mails, são centenas, entendeu? Por isso tenho de fazer algum trabalho em casa. Esqueça os e-mails, são todos lixo. Pen deixou que ela lesse por 1 minuto antes de continuar. Ficou sabendo de Sun Lake? Não, o que houve? É uma cidadezinha nas montanhas Blue Ridge, singular, aconchegante, cheia de forasteiros que passam um tempo em casas de veraneio. Esportes aquáticos no verão, pistas de esqui e passeios em motos de neve no inverno. Kelsey lançou um olhar para ele e depois de volta para o computador. Você precisa de finasterida? O remédio para a calvície? Sim, são quase 50 e-mails de ofertas. Acho que é muito tarde para isso. Pen passou a mão sobre a cabeça totalmente lisa. Viagra? Será que esses idiotas sabem que sou uma mulher? Sim, a maioria dos e-mails é lixo. Quero que você vá até lá. Pen colocou a pilha de papéis sobre a mesa dela. Kelsey desviou o olhar da tela, moveu-a para a pilha de papéis e em seguida dirigiu na direção de Pen. Ir aonde? Sun Lake. Para quê? Uma história. Não comece, Pen. Acabei de lhe dizer. Não estou começando nada. Há uma história ali e quero que você cuide dela. Que história pode existir numa cidadezinha turística? Uma história importante. Resposta horrível. Você está querendo se livrar de mim porque acha que não estou pronta para voltar. Não é verdade. Pen fez uma pausa. Estou querendo me livrar de você porque acho que você precisa disso. Droga, Pen. Kelsey ficou de pé. É assim que as coisas vão ser de agora em diante? Vai me tratar como se eu fosse uma boneca de porcelana, me dando artigos sem importância para fazer e me mandando de férias porque você acha que não consigo lidar com o meu trabalho? Para ser honesto, creio que neste momento você não consegue. Você não devia voltar tão cedo, e não é assim que as coisas vão ser de agora em diante. Então, Pen apoiou as mãos na mesa, se inclinou na direção de Kelsey e a encarou. Com o dobro da idade dela, 2 filhos e uma vasectomia bem-sucedida, Pen a tratava como se ela fosse a filha que ele nunca teve. Mas é assim que serão neste momento. Há uma história em Sun Lake. Quero que você a investigue. É mero acaso que a cidade tem uma visão maravilhosa das montanhas e um belo lago azul? Não. A revista normalmente a colocaria num hotel 5 estrelas com todas as despesas pagas? Claro que não. Mas eu sou o dono, você ajudou a revista a crescer
e quer um artigo de primeira. Estou mandando você para Sam Lake pelo tempo que for necessário para que descubra tudo. Sentou-se numa cadeira em frente à mesa de Kelsey e suspirou. Kelsey fechou os olhos e se acomodou também. Descobrir o quê? Qual é a história? Uma garota morta. Kelsey ergueu as sobrancelhas em interrogação e o encarou com seus grandes olhos castanhos. Continue. É o único homicídio documentado da história de Sam Lake. Hoje é assunto de muita discussão ali. Aconteceu 2 semanas atrás e está começando a ganhar repercussão nacional. O pai da garota é um advogado importante. A família é rica. A polícia ainda não tem pistas, nenhum suspeito. Apenas uma garota que estava viva um dia e morta no dia seguinte. Algo que não faz sentido. Quero que você cutuque e bisbilhote. Descubra o que todo mundo está deixando escapar. Aí, me dê um artigo que as pessoas queiram ler. Vou pôr o rosto dessa garota infeliz na capa da Events. Não só com uma história a respeito de sua morte, mas com a verdade. Eu quero fazer isso antes que outros abutres sintam o cheiro e saiam voando para Sam Lake. Depois que a cidadezinha se encher de jornalistas e tabloides, ninguém mais vai abrir o bico. Kelsey pegou os papéis que Pen colocou sobre sua mesa e os folheou. Não tão sem importância quanto eu pensei. Pen fez cara feia. Acha que eu mandaria minha melhor repórter investigativa para escrever a respeito de lojas e galerias de arte modernosas? Ele se ergueu. Fique 2 dias aqui para fazer sua pesquisa e depois vá para lá. Descubra se há alguma história ali. Em caso positivo, escreva uma bela matéria. Não espero você de volta tão cedo. Quero isso para a edição de maio, o que significa que mesmo se você conseguir essa história no dia de sua chegada, terá o hotel por 1 mês. Obrigada, Pen. Kelsey respondeu com um sorriso. 3. Becca Exley, Universidade de George Washington, 30 de novembro de 2010, 14 meses antes de sua morte. Becca Exley estava reunida com 3 amigos na biblioteca da universidade. Pequenas luminárias conferiam luz à mesa ocupada por eles, bem como aos livros, aos papéis e aos seus rostos. 3 anos antes, Becca chegara ao campus sem nenhuma de suas amizades do colégio, mas não teve problema algum para se adaptar à faculdade de Direito. No primeiro ano, ela dividiu um quarto com Gayle Moss, com quem desenvolveu uma boa amizade, bem como com Jack e Brad, também colegas de curso. Todos eles estudavam juntos com regularidade e formavam um quarteto em comum. As pessoas dizem isso o tempo todo, Gayle afirmou. Que pessoas? Brad quis saber. Quem fala tanto da gente? Não sei, Gayle respondeu. Alguns caras, algumas garotas. E qual é o problema deles? Acham que somos estranhos. Quem se porta com o que pensam? Brad deu de ombros. Falando sério, acho que é tudo coisa da tua cabeça. Não é não, Gayle respirou fundo. Tudo bem, então vou fazer uma pergunta que quero fazer faz tempo. Por que somos amigos? Como assim? Becca a fitou surpresa. Ora, porque gostamos uns dos outros, porque nos damos bem, temos coisas em comum. É por isso que as pessoas se tornam amigas. Gayle está se referindo a sexo ou a falta dele entre nós. Brad falava olhando para Gayle. Ela é muito tímida para externar isso dessa maneira. É melhor você achar um jeito de se expressar com mais clareza se quiser ser advogada. Ótimo. Gayle fechou os olhos por um instante para evitar contato visual. Será que ninguém acha esquisito o fato de sermos amigos desde o primeiro ano e não ter havido nenhuma transa, nenhuma suruba, nenhum drama? Você tinha um namorado quando nós a conhecemos, Jack lembrou. Qual era o nome dele? Jane. Jack deu uma risada e apontou para Gayle. Isso mesmo, Eudi. Eu gostava daquele cara, meio babaca, mas de um jeito bacana. Brad também riu. Tinha me esquecido dele. O cara detestava quando a gente o chamava de Eudi. É só Jane, ele dizia. Você se lembra daquele fim de semana? Naquele momento, Becca também achou graça. O fim de semana do É só Jane? Ah, meu Deus, parece que faz muito mais que 3 anos. Gayle tentou não rir. Sim, muito engraçado.
Ele nunca voltou para Washington depois daquele fim de semana. Eudi terminou o namoro com você pouco depois, não foi? Sim, Jack. Por causa daquele fim de semana. Fala sério. Só porque a gente o chamava de Eudi? Esqueça, Jack. Gale pediu. Minha conclusão é que nosso quarteto é único. 2 garotas, 2 caras. Bons amigos na faculdade, sem nenhuma maluquice para balançar o coreto. Jack fechou seu livro de direito comercial e deu um tapinha nas costas do amigo. Brad será o senador mais poderoso do Congresso. Vocês duas serão as advogadas idiotas que vão trabalhar para ele. Eu serei o lobista que conseguirá todo o dinheiro necessário e continuaremos sendo bons amigos. Quem se importa se as outras pessoas não entendem? Ele enfiou os livros em sua mochila. Para mim já deu por hoje. Vamos beber uma cerveja. Amém, Brad exclamou. Os 2 rapazes guardaram suas coisas e se levantaram para ir embora. Beck olhou para Jack e perguntou. Ninguém está preocupado com o exame final do professor Morton? Eu estou, Jack respondeu, mas me encontro num processo de infusão lenta que permite que meu cérebro absorva suas aulas terrivelmente entediantes em pequenas doses. Se meto tudo à força, a maior parte acaba vazando. Sim, Becca sorriu. É um grande plano para alguém que estuda durante todo o semestre, mas os demais precisamos rachar de estudar e às pressas. Rapazes, vão vocês. Gay e eu vamos ficar. Sem essa, não sejam chatas. Jack franziu a testa. O exame final é daqui a 2 semanas, Becco lembrou. Dei por encerrado o assunto por esta noite e amanhã vamos investir um tempo extra. Pessoal, Bradley Jefferson Reynolds tem a solução para os seus problemas. Brad arqueou as sobrancelhas. Devia ser uma surpresa, mas vejo que todos vocês têm que saber disso agora. Na próxima semana conseguirei uma cópia do exame final de Direito Comercial do professor Morton, para ser usada e abusada se vocês julgarem conveniente. Papo furado, Becco desafiou. Não é não. Tenho uma fonte e isso é tudo que posso dizer por enquanto. Então vamos todos beber uma cerveja para celebrar. Becco olhou para Jack, que encolheu os ombros em sinal de desdém e afirmou. Quem somos nós para duvidar desse cara? Com relutância, Becca guardou suas coisas e disse a Gale. Será como aquele vez em que ele, no primeiro ano, prometeu a todos nós redações para o exame de História da Ásia. Ficamos acordados até as 5 da manhã terminando o trabalho, depois que o Brad teve um chilique. Lembra-se disso? Dessa vez é diferente, Brad contrapôs. Claro que é. Becca pendurou a mochila no ombro, agarrou Brad pelo braço e pousou a cabeça no ombro dele enquanto saíam da biblioteca. Mas gosto de você mesmo quando não cumpre o que promete, ainda que eu tire uma nota C e manche meu histórico acadêmico. Nenhuma das faculdades de direito mais prestigiadas do país a aceitará para pós-graduação com uma nota C em seu histórico. Brad deu um tapinha na cabeça de Becca enquanto caminhavam. Parece que terei de cumprir o que lhe prometi. O 19th Bar, no bairro de Fog Bottom, em Washington, tinha o público normal de uma noite de terça-feira, ou seja, uma multidão de estudantes universitários no auge de sua existência. A maioria vinha de famílias ricas da costa leste e tinha planos associados a carreiras políticas ou direito. Alguns queriam outras coisas, mas eram minoria. Os amigos acharam uma mesa vazia junto à janela da frente, uma vidraça que permitia que os transeuntes observassem o interior do bar, invejando a vida dos jovens universitários a caminho do estrelato. Eles pediram cervejas e caíram em sua rotina comum de discutir política. Após alguns copos, Brad começou sua bravata recorrente e repleta de maldições sobre nunca ter existido um presidente americano que viveu realmente de acordo com seus princípios e depois governou da mesma maneira. Eles sempre se tornam vítimas da política de Washington, sempre cedem a interesses específicos. Alguém pode citar um presidente que tinha mesmo o povo em mente na maioria de suas decisões no poder? Nenhum tinha, e o atual também não tem. É tudo uma questão de poder, manter o poder e repartir o poder com aqueles que investem o dinheiro neles.
E você vai pôr um fim nisso tudo, certo? Eu morrerei tentando, Becca, e vou começar com o escroque filho da puta que se diz meu pai. Brad tomou um gole de cerveja, assim que receber o diploma. Eu buscaria contatos e apoio antes de atacar meu próprio pai, Becca disse. Boa ideia. Brad apontou para Becca e em seguida tomou outro gole de cerveja, como se estivesse num pub irlandês, prestes a começar uma briga. Limpou a boca com o antebraço num gesto dramático e encarou o teto do bar. Os outros começaram a rir ante o espetáculo. Brad continuou. Precisa vir de repente de modo totalmente insuspeito. Sim, vou criar uma coalizão e quando meu pai achar que está numa boa, vou mandá-lo para a prisão como Giuliani fez com Teflon Don, aquele mafioso ceboso. Nem foi ainda aceito para pós-graduação numa faculdade de direito oficialmente reconhecida e já se compara com Rudy Giuliani. Jack deu uma risada. Amo sua autoconfiança. Beck e seus amigos adoravam as tiradas de Brad. Jack e Gale as escutavam por entretenimento, mas Becca possuía uma percepção mais aguçada. Ela conhecia Brad melhor, sabia de seus segredos, seus desejos e seus conflitos. Entendia que suas opiniões eram fruto da rebelião. Um pai opressivo, que acumulou uma fortuna dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia da Costa Leste, tentando dirigir a vida do filho numa direção que Brad não desejava seguir. Numa mistura de rendição dissimulada e vingança secreta, Brad concordou com uma formação acadêmica na George Washington e, em breve, suportaria cursar pós-graduação numa universidade Ivy League, o grupo das 8 universidades mais prestigiadas do país. No entanto, em vez de se juntar ao pai na roubalheira, como costumava dizer, Brad usaria o diploma pago por ele para algum dia acabar com a carreira do grande senhor Reynolds. Esse era o seu plano. Naqueles 3 anos de amizade, Beck encontrara o pai de Brad algumas vezes. O pai dela também o conhecia, pois tinha um relacionamento profissional com Reynolds. Todos os anos o pai de Brad organizava um fim de semana na cabana de caça dos Reynolds, para onde alguns advogados ricos iam para caçar alces, fumar charutos e falar de negócios. No ano anterior, o pai de Becca fora convidado e voltou para o lar dizendo que o Sr. Reynolds era um verdadeiro idiota, um homem frio e severo que pressionava os filhos de maneira doentia. Becca nunca teve dificuldade para entender o ressentimento de Brad. Como punição pela ausência permanente do pai nos torneios de beisebol, nos treinos de futebol, nos jogos do Baltimore Orioles e em qualquer coisa no colégio, além de breves aparições em reuniões para tomar conhecimento das deficiências do filho, Brad decidiu utilizar a vontade do pai contra ele. Era um plano pérfido que levaria anos para ser consumado. Se alguma vez se tornasse realidade, se o ressentimento de Brad não definhasse na maturidade e se seus interesses não mudassem com o tempo, Becca considerou que não haveria pior tapa na cara de um pai do que o filho usar a educação paga por ele para liquidar sua própria carreira. Assim, Becca sabia que havia um propósito além das bravatas de Brad. Era terapêutico para ele tramar uma rebelião de muitos anos contra o pai. Era sua maneira de liberar sua frustração sem arruinar o relacionamento com o pai, que na maturidade talvez tivesse uma chance de conserto. Eles pediram mais cerveja quando Brad se acalmou. Todos vão para casa no Natal? Gale quis saber. Porque estamos indo para nossa casa na Flórida. Minha mãe disse que vocês podem vir conosco. Meus pais me matariam se eu não fosse para casa, Becca revelou. Sim, minha mãe não iria gostar. O Natal é uma data muito importante. Jack torceu o canto da boca. Talvez. Sério, Brad? Os olhos de Gale brilharam. Sim, talvez por alguns dias. A véspera do Natal e o Natal são o máximo de tempo que eu consigo ficar ao lado de meu pai. Talvez eu vá para a Flórida logo após o Natal. Caso contrário, voltarei para cá para esperar neste lugar morto o retorno de todos. Vamos passar o tempo na praia pensando no pobre Jack congelando de frio
em Wisconsin, Gale brincou. Jogue sal na ferida. Jogue, Jack resmungou. Vai ser muito divertido. Gale sorriu animada. Vocês deviam pensar nisso. Jack tomou um gole de cerveja e olhou para Beck e para Gale de novo. Talvez no recesso da primavera, mas não posso fazer isso no Natal. A semana do saco cheio, Gale exclamou, arregalando os olhos. Meus pais vão para a Europa. Teremos a casa só para nós. A menos que vocês, rapazes, prefiram ir para South Beach para pegar umas garotas da Universidade de Miami, Becca sugeriu. Brad e Jack se entreolharam e trocaram brindes. Sim, nós avisaremos vocês sobre a semana do saco cheio. Talvez tenhamos de fazer uma breve parada por lá. Jack piscou sorrindo. Seus idiotas. Gale gracejou. Todos riram e pediram mais cerveja. Faltavam 2 semanas para os exames finais. Naqueles dias, todos pareciam imortais. 4. Kelsey Castle, Summit Lake, 5 de março de 2012, dia 1. Nas montanhas de Summit Lake, Kelsey Castle observava de um penhasco o sol nascente tingir de vermelho o horizonte e converter as nuvens esparsas em algodão doce cor de cereja. Ao longe, sobre o centro do lago, nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, o que fez Kelsey se lembrar de sua juventude. As pancadas de chuva iluminadas pelo sol, que sempre aconteciam em seu aniversário, e a risada sonora de seu avô, ao ver as nuvens chegarem. O aguaceiro vinha rápido e seu avô murmurava junto ao seu ouvido, enquanto gotas de água rolavam pelos rostos e pregavam as roupas contra os corpos. Feliz aniversário para a fazedora de chuva! Todas as outras pessoas corriam em busca de abrigo, com jornais ou jaquetas sobre a cabeça, mas Kelsey e o avô dançavam e chutavam poças enquanto a chuva caía. Ao mesmo tempo, um céu azul luminoso, pouco além das nuvens carregadas, lançava raios de sol e iluminava os pingos como diamantes se precipitando do firmamento. E tão rápido quanto a tempestade surgia, ela desaparecia, deixando árvores gotejantes e poças na rua que refletiam o céu azul. Era um fenômeno estranho que Kelsey começou a amar, pelo fato de acontecer todos os anos, em seu aniversário, tornando-se uma marca especial em sua vida, que dizia que alguém em algum lugar zelava por ela em seu dia especial. Pelo menos, era o que seu avô sempre dizia. Kelsey caminhou até a beira do penhasco e respirou fundo diversas vezes para pôr a respiração sob controle. Ela chegara a Summit Lake na noite anterior e logo cedo deixou o hotel. Em meio ao silêncio e tranquilidade das horas do amanhecer, Kelsey levou 20 minutos para conhecer o centro da cidade, passando por lojas e galerias e explorando ruas secundárias para sentir o lugar. Após 2 voltas ao redor da praça principal, a cachoeira foi a próxima parada. Era, além do próprio lago, a atração mais famosa que a cidadezinha tinha para oferecer. E naquele momento, parada sobre o penhasco de origem da cachoeira, observando o nascer do sol e a cidade, Kelsey desejou telefonar para Penn Courtney e agradecê-lo por tirá-la da cidade de sua casa, por lhe dar algum tempo em outro lugar que ela não queria admitir que precisava. Existiam livros e especialistas que talvez a ajudassem, mas Kelsey não era do tipo que confiava nessas ajudas estruturadas. Sempre confiou na força interior para superar as dificuldades da vida, e não seria diferente em relação àquela dura situação. A cachoeira tinha 30 metros de altura e caía rente à face da montanha, atingindo a lagoa abaixo. Abetos ficavam ao lado da queda d'água e cobriam a encosta, fundindo-se com a mata densa que isolava a lagoa. No lado oposto das árvores, o lago Summit tomava forma. Do ponto de observação de Kelsey, sobre o penhasco, a cidade parecia um cartão postal. Uma rua principal, a Maple Street, cortava o centro de Summit Lake, com 5 transversais, cada uma delas com diversas lojas, boutiques, restaurantes e galerias, que Kelsey conhecera mais cedo. Na extremidade norte ficava o Winchester Hotel,
um prédio vitoriano antigo que hospedava os turistas de Sam Lake havia décadas, e onde Penn Courtney providenciara a estada de Kelsey. A 5 quadras do Winchester, na extremidade sul da Maple Street, a igreja de São Patrício constituía uma estrutura majestosa, construída com pedras brancas e decorada com portas de entrada góticas de madeira e uma torre alta, que parecia uma agulha pronta para perfurar o céu. No lado leste ficava a vasta extensão do lago, em cuja homenagem a cidade fora batizada, que junto com as montanhas do lado oeste, onde Kelsey estava, encaixava a cidade de Sam Lake num cenário aconchegante, conhecido por casas de veraneio e escapadas de fim de semana. As residências se espalhavam pelas encostas das montanhas e circundavam o lago. Algumas se apoiavam sobre estacas na água. Essas palafitas, com telhados cobertos com telhas e grandes janelas salientes, eram arranjadas em 2 fileiras longas e arqueadas, o que permitia a cada uma delas uma bela visão do lago. Naquela manhã, as janelas refletiam a luz do sol como uma explosão de estrelas. Kelsey observava tudo. Em algum lugar naquela cidade turística singular, uma garota fora assassinada. Parecia um lugar muito agradável para uma coisa assim acontecer. Observando Sam Lake do penhasco, Kelsey sentiu-se ligada à cidade, que tinha uma história para lhe contar. E ainda que Penn Courtney a enviasse para lá para ela recuperar lentamente sua altivez, para resgatar suavemente a profissão que dominou até pouco tempo atrás, Kelsey não pretendia relaxar. Havia uma entrevista a fazer, fatos a coletar e provas a descobrir. No entanto, Penn sabia o que estava fazendo. Kelsey passara o fim de semana em Miami investigando o caso Eckley e coletando os detalhes escassos acerca da morte da garota. Naquele momento, em Sam Lake, ela fazia um reconhecimento da cidade, vasculhando pontos de vista, traçando o seu caminho para a descoberta. Mergulhando num mundo distinto e num cenário desconhecido, Kelsey estava de volta à ação e em 5 semanas era a primeira vez que se sentia viva. Kelsey sabia, porém, que o recreio não duraria para sempre. Viera a Sam Lake para escrever a história do assassinato de uma garota, mas também para sossegar seus demônios interiores. Isso exigiria autorreflexão, algo que ela não era boa. Sentada na beira de uma pedra, Kelsey respirou fundo. O riacho murmurava com a correnteza arrastando a água transparente ao redor das rochas e sobre troncos submersos, dirigindo-se para a beira do penhasco, onde a água começava a rugir enquanto caía. Observando a água escorregar sobre a borda, Kelsey sentiu um pingo de chuva bater de leve em seu nariz. Em seguida, outro e outro mais. Após 1 minuto, um chuvisco começou a se precipitar, evoluindo aos poucos para uma chuva forte, que bombardeou o riacho e agitou sua superfície. Sorrindo, Kelsey sentia a chuva encharcá-la, molhar suas roupas e emaranhar seus cabelos. Ela dirigiu o olhar para o lago Sam. As palafitas continuavam iluminadas pela luz do sol da alvorada. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol, e nem era seu aniversário.